A arca de Noé em hebraico é Hatevah Shel Noach. E essa arca simboliza a grande salvação, a redenção que houve naquele tempo perante um grande juízo que foi o dilúvio. E, logicamente, morreu toda a humanidade, houve mortandade e somente foi preservado Noé, da espécie humana, sua família, seus filhos e as noras. E, logicamente, as espécies de animais que foram ali esguardados na arca. E o próprio Yeshua fala em Mateus 24, apresentando já o tempo do fim, diz que será como nos tempos antes do dilúvio, como nos tempos de Noé, diz em Lucas 17. Ou seja, onde o povo está desapercebido, casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, estão vivendo uma vida como se fosse qualquer coisa, como se nada estivesse acontecendo, desapercebido dos sinais. Porém, Noé avisou, Noé, ele foi chamado de pregoeiro da justiça, ele anunciou, ele advertiu, zombava, logicamente, eles não acreditaram na palavra profética. Agora imagina, construir toda essa embarcação terrível, ah, meu Deus, sem ferramenta. Eu já trabalhei muito na construção e sei como é vital ter ferramentas modernas. Hoje em dia temos serras circulares, temos ferramentas como furadeiras, martelo, parafusadeira, tanta coisa preciosa. Imaginem desde cortar essas árvores que foi feita com madeira de gofer, é uma madeira que não se encontra mais. Ela está extinta em nenhum lugar, só em Gênesis capítulo 6, versículo 14, fala dessa madeira e em nenhum lugar mais aparece. Há muitas teorias, sim, há muitas teorias de que madeira poderia ser, mas essa madeira gofer, como está escrito aqui, gofer, essa madeira aqui, gente, nunca mais foi achada. Somente parece que foi usada para construir a arca. Com certeza era uma madeira muito nobre. E todas as medidas, como vocês já sabem, toda a dimensão estrutural foi dada pelo próprio Eterno. Sempre digo, quando Noé teve todo aquele trabalho, e tenho certeza que foi um trabalho assim, árduo, difícil, e quando ele coloca os animais, eu também sempre tenho uma teoria que eu creio que os animais, ele colocou bebezinhos, eu creio que é assim, é uma opinião minha. Eu sempre digo que para colocar uma elefoa e um elefante, eu creio que colocou um macho e fêmea desses animais tão grandes, bebezinhos, um leãozinho pequeno, uma leoa, enfim. A Bíblia não diz isso, mas eu creio que poderia ter sido assim. Mas, logicamente, tudo isso que aconteceu foi uma ação miraculosa, porque se manter diante de todo esse dilúvio, numa arca, animais ali, todos juntos, a falta de oxigênio, enfim, todo esse processo eu creio que foi uma ação miraculosa que não tem como explicar, porém, com certeza, é relatada em todos os escritos sagrados, e você vai ver sempre confirmações desse dilúvio e até muita coisa científica que comprova que de fato houve esse dilúvio na Terra. Isso é o mais precioso. Agora, as coisas que me chamam a atenção é quando ele constrói tudo isso, ele constrói toda essa arca, toda essa estruturação, ele depois entra na arca, o anjo do Senhor fecha a arca e ele percebe uma coisa, que o barco não tem leme, o barco não tem o timão para dirigir, agora eu somente vou te guiar. Noé poderia protestar e falar, peraí, eu trabalhei, eu me esforcei, eu fiz o meu trabalho, fiz as medidas, chamei os animais, tive tanto trabalho, agora eu não tenho direito a pilotar, a dirigir, a navegar. Não, você não tem direito. Eu vou te guardar, você está embaixo da minha mão poderosa e eu vou operar. E com certeza toda essa ação foi algo sobrenatural que não tem explicação. Eu louvo a Deus. Agora, toda a humanidade pereceu. Toda a humanidade, todas as raças desapareceram somente através de Noé. Depois, com seus filhos, quando saem da arca, começa uma nova geração. A geração de Shem, que é o primeiro filho, sai a geração semítica. Temos Cam e Yafet, seria os três filhos, semítica, camítica e afética. E aí começa novamente a ser povoada a terra. Agora, uma coisa muito importante é como esse juízo, de fato, gerou
e trouxe uma nova era, trouxe uma nova dimensão para a terra. E, logicamente, o pecado estava no coração do homem e novamente voltaram a pecar. Mas o dilúvio é um sinal de que o Eterno pode julgar e pode condenar uma nação, um povo, a própria terra. E, lógico, nessa comparação, vem juízo para esta terra, vem juízo para o planeta. E precisamos advertir. E como nos dias de Noé, muita gente está desapercebida, não acredita, muita gente está olhando isso como algo tão banal, tão nada. Muitos até zombam, não acreditam na mensagem da salvação. E será assim a vinda do Filho do Homem. Muita gente será encontrada desapercebida e nós precisamos estar alerta. Você crê? Eu te faço uma pergunta. Você crê ainda na vinda do Filho do Homem? Você crê que ele vem realmente? Você crê que nós teremos juízo no final destes dias? Teremos juízo de Deus? Porque muita gente não acredita mais. Muita gente não acredita mais que e dizem que toda essa visão escatológica, apocalíptica já foi, já passou, agora somente vem o reino e vai ficar tudo bem. Mas parece que o negócio está ficando apertado, parece que cada vez mais a terra está se afunilando e está à beira de um grande colapso em todos os sentidos. Eu creio que vem juízo, eu creio que vem uma grande ação sobrenatural onde realmente se cumprirá ainda essa visão apocalíptica, escatologicamente falando, tá bom? Além dessa maneira de gofer, temos outra palavra parecida, kofer, mas aqui temos duas letras. Aqui temos o gimel e aqui temos a letra kaf, certo? Lembrando que a palavra tevá é arca, arca, é algo grande, uma embarcação aí é chamado de arca. Agora, quando é chamada arca, por exemplo, da aliança, já é um caixote pequeno, aí lógico é Aron, Aron em hebraico, tá bom? Então, esse arca de Noé, arca de Noé. Agora temos esta palavra, kofer. O que é kofer? É betume, olha só, betume. Esse betume aqui é kofer. E é a mesma raiz para a palavra kafar, que é a mesma raiz para a palavra kippur. Kafar, sabe o que significa? Expiação. Expiação. Olha que interessante. E a mesma palavra para Kippur, Yom Kippur. Aqui literalmente significa cobrir. 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 Kippur, lembra do dia de Yom Kippur? É o dia da expiação. É o dia dessa redenção que era feita anualmente, onde os pecados eram expiados no povo de Israel. E, logicamente, em Cristo, nós, no Cordeiro de Deus, nós temos essa expiação. Agora, por que eu coloquei justamente em vermelho? Porque nós temos que entender que em Cristo nós temos salvação. E agora, o seu sangue é um meio para sermos expiados, para que sejamos cobertos com seu sangue e sermos expiados. A arca, logicamente, vai simbolizar a própria pessoa de Cristo e, ao mesmo tempo, a própria ação da redenção de todos se refugiam nele e, logicamente, alcançaram o resgate, a salvação para não morrer diante desse juízo. Se você não conhece a glória da salvação, você precisa correr a Cristo, entregar a sua vida e crer que somente nele há salvação. Só que quando diz betume, ali no capítulo 6, principalmente no versículo 14, diz que você vai pegar betume e você vai tampar, cobrir todas as brechas. Imagina todo esse trabalho de fazer toda essa embarcação de madeira, cortando, pregando, amarrando, sei lá, meu irmão, é algo impossível de acreditar, mas, logicamente, é um milagre sobrenatural isso. Somente o Eterno deu sabedoria para Noé, para estar trazendo essa embarcação a uma realidade e ainda colocar todos os animais e toda essa estrutura para poder sobreviver nesse dilúvio. Agora, já que construiu, agora você vai ter que betumar. Isso me chama muita atenção. As brechas da madeira, embora a madeira era estrutural, a madeira era nobre, iria aguentar todo esse tempo para poder subsistir perante a chuva e o próprio dilúvio, as brechas poderiam
colocar todo esse projeto por água abaixo, literalmente, e poderia naufragar. Então, precisou betumar, passa betume, para que o barco não afunde, tampe as brechas com betume, com cofer, cubra tudo com cofer, com betume para tampar as brechas. Isso é importante, às vezes fazemos tantas coisas grandes. Eu já vi muita gente empreender coisas suntuosas, grandiosas, poderosas, lindas para Deus, mas as pessoas deixaram as brechas. E eu sempre digo, tome cuidado com as brechas, porque o inimigo não precisa de uma porta aberta. Quem precisa de uma porta aberta é Yeshua, que ele bate na porta. Ele está a bater na porta e sempre está dizendo, se você abrir a porta eu entro, porque ele é educado. Agora o inimigo não, ele precisa só de uma brecha. E há muita coisa hoje que está sendo empreendida, sendo feita, coisa grandiosa, mas não estão sendo tampadas as brechas. E as brechas são coisas que são, parece que, detalhes. E é aí nos detalhes onde às vezes o inimigo se infiltra. Tome cuidado com as brechas, cubra elas com betume, com cofer. E logicamente isso é símbolo da redenção em Cristo Jesus pelo poder do seu sangue. Quando nós vemos também ele cobrindo todas essas brechas, é algo talvez tão simples, mas significa que há coisas rotineiras. Como tem gente que, lamentavelmente, está perdendo a salvação. Como tem gente hoje que está esfriando. Como tem gente hoje que está levando, como se diz, no tempo de Noé, davam-se em casamento, vivendo uma vida aleatória. Porque são as coisas simples do cotidiano. Essas brechas são coisas simples do cotidiano. Às vezes não precisamos de uma grande hecatombe, né, para destruir a nossa fé. Às vezes são coisas diárias, coisas pequenas que vão nos minando, vão fazendo com que nas infiltrações das brechas da nossa alma, das nossas carnalidades, com certeza comece a naufragar a nossa essência e a nossa vida espiritual. Então temos que estar tampando. Está tampando. E aqui a ação de cobrir, né, cofer com betume, é kafar, que é cobrir, que é a mesma palavra, é a mesma raiz para expiação, a mesma ação da expiação. E lógico, em Cristo, em Yeshua HaMashiach, com seu sangue nós podemos vencer, ser salvos. Não são obras segundo a religião, não são costumes da religião, não são dogmas humanos que vão te salvar, mas somente o poderoso sangue de Cristo. Eu anotei aqui alguns versículos, 1 de João 1,7, Colossenses 1,20, enfim, uma sequência aqui. Tira um print aí e veja esses versículos, porque esses versículos falam do sangue de Cristo. Por exemplo, em 1 de João 1,7 diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Vamos ler aqui. João 1,7 diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por que eu quero falar de algumas versões modernas? Ainda vou gravar esse vídeo, estou preparando ele, porque há muitos versículos dessas versões modernas que estão tirando. Será coincidência, gente? Será que eu estou ficando louco? Eu vou ter que gravar esse vídeo dessas versões modernas, atualizadas da linguagem de hoje, muitas delas produzidas por essas elites globais, porque essas elites globais vão combater a palavra por brechas. Em muito lugar, lógico, vão proibir a Bíblia, mas em muitos lugares não. Culturalmente vão começar a tirar a essência da palavra. E eu vou te falar, temos traduções onde há centenas e centenas de passagens que foram extirpadas. E muitas dessas passagens foi tirada a palavra sangue de Cristo. Não sei porquê, estou ironizando aqui. Estão tirando da Bíblia frases que falam do sangue de Cristo. Eu vou ter que fazer esse estudo, gente. Mas eu preciso mais gente opinando, falando e deixando um comentário se você tem interesse nesse estudo. Agora diz, pelo sangue de Cristo, logicamente, o seu Filho, ele vai nos purificar de todo o pecado. Tá bom? Então, 1 João 1,7 diz isso. Colossenses 1,20, olha o que diz Colossenses 1,20 também. Temos aqui outro versículo, Colossenses 1,20. Colossenses 1,20 diz assim, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele
reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Houve uma reconciliação, houve ali, pelo sangue de Cristo, uma paz para que houvesse reconciliação. Logicamente, Deus estava irado e nós fomos reconciliados. Por quê? Pelo poder do sangue de Cristo. Aqui, a ação de cobrir é a mesma raiz para tudo isso aqui. Tá bom? Então, agora não precisamos mais de sangue de bode, de cordeiro, mas temos o sangue de Yeshua HaMashiach. Temos também Hebreus 13:20, diz que somos santificados. É o que necessitamos hoje, nesta hora, para estarmos a contas com o Eterno, para estarmos prontos para subirmos e estarmos sempre com o Senhor. Nós precisamos estar diante do Senhor e termos a certeza que estaremos numa dimensão gloriosa diante dele e, logicamente, estaremos com ele eternamente. Hebreus, capítulo 13, versículo 20, diz assim: por isso também Jesus, para nos santificar, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, diz que padeceu fora da porta. Ele é esse sacrifício que nos santifica, nos torna santos diante do Senhor. Você pode ver em Efésios 2:13, diz que ele nos atraiu, nós estávamos afastados, estávamos longe, mas fomos atraídos diante do Senhor. Ele nos trouxe para perto de Deus. Efésios 12:13 está aqui. Romanos 5:9 diz que nele temos justificação. Ah, meu Deus, fomos justificados. Gente, eu vou falar aqui de versículos que falam do sangue, da ação do sangue. Vamos passar aqui, talvez, muitas horas falando. 5:9 diz assim claramente: logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pronto. Então, se alguém hoje quer escapar da ira de Deus, se alguém quer escapar do juízo de Deus, se alguém quer escapar e ter certeza que ele está salvo, com certeza, ele precisa estar refugiado, está coberto pelo seu sangue. Naquele tempo foi a arca, o Tevá, a Tevá, né? Gofer foi o betume, está aqui o betume. A madeira foi o gofer, aqui é como se fosse uma letra G, G, de guerra, G. Gofer e Kafar, expiação, Kippur também, expiação, que é cobrir. E aqui nós temos os versículos que provam que somente pelo sangue do Cordeiro alcançamos remissão, salvação e libertação. Que o Eterno te abençoe e te convidamos para estudar conosco, estudar e conhecer mais com base no hebraico. E temos aqui no link da descrição do vídeo que você pode participar, universidadedoreino.com. Te aguardamos. Um abraço e um beijo no coração.